Todos nós conhecemos noites assim. Você se deita exausto, mas a mente não cala. As traições que você sofreu voltam à memória. As discussões e mágoas nas relações ecoam no silêncio. As contas acumuladas, as dívidas, o medo de não ter o suficiente para amanhã, tudo pesa sobre o peito como uma pedra. Vivemos em um tempo de caos. Crises econômicas, insegurança no trabalho, preocupações com a família, problemas de saúde. O mundo exige de nós cada vez mais, mas oferece cada vez menos espaço para respirar. E quando a noite chega, em vez de descanso, o que sobra é ansiedade. Talvez você conheça bem essa cena. Olhar para o teto no escuro, o coração acelerado, a mente repassando cada detalhe do dia. O que você disse, o que não disse, o que perdeu, o que poderia ter feito diferente. O corpo pede sono, mas a alma continua em batalha. É aí que o estoicismo se torna mais do que filosofia antiga. Ele se torna um escudo vivo contra o caos da vida moderna. Porque dormir como um estoico não é apenas fechar os olhos. É aprender a transformar o peso do dia em leveza, a dor em sabedoria, o medo em confiança. Marco Aurélio, imperador de Roma, enfrentava traições, guerras, doenças, perdas, e mesmo assim escreveu para si: a cada noite, prepara a tua alma como se fosse a última. Ele sabia que a única maneira de acordar forte era dormir em paz. Hoje, esta mesma sabedoria é sua. Aqui, nesta noite, você não precisa carregar o peso das dívidas, nem das mágoas, nem das incertezas. Você precisa apenas aprender a soltar, porque o sono não é derrota, o sono é vitória, o sono é estratégia, o sono é disciplina. Então, eu te convido. Se este conteúdo tocar você, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe sua experiência. Suas palavras podem inspirar outros que, como você, também lutam contra as mesmas batalhas invisíveis. E inscreva-se no canal, porque cada noite pode se tornar um novo exercício de serenidade estoica. Respire fundo. Deixe o mundo lá fora com seus ruídos. Aqui dentro, nasce o silêncio. Você está prestes a descobrir como dormir como um estoico. 1. Solte o controle. A primeira chave estoica para dormir em paz. Você já percebeu que a maior causa da sua insônia não é o barulho lá fora, nem a cama desconfortável, nem o calor da noite? A maior causa da sua insônia é a sua tentativa desesperada de controlar aquilo que não pode ser controlado. Você se deita, mas sua mente continua em guerra. Você revisa conversas, erros, contas, promessas, lembranças. Como se pudesse, com esforço mental, resolver tudo agora, na escuridão do quarto. Mas isso é uma ilusão. É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais rápido ela escapa. Dormir como um estoico começa por reconhecer este limite. Tudo o que estava sob seu controle já foi feito hoje. Você já deu o seu melhor, ou o pior, mas já foi. O que resta agora não está nas suas mãos. O futuro não depende de você neste momento. O passado já não pode ser alterado. Então, para que lutar? Marco Aurélio, que carregava o peso de um império, escrevia para si mesmo à noite: se está além de ti, por que te afliges? Ele governava exércitos, enfrentava crises, mas entendia essa simples verdade: não vale a pena perder a paz por aquilo que nenhuma força humana pode mudar. Agora, pense na sua própria vida. Quantas noites você perdeu preocupado com um exame, com uma reunião, com uma dívida, com uma decisão? E quando a manhã chegou, você percebeu que o medo tinha sido muito maior que o fato em si. A ansiedade é um ladrão silencioso. Rouba o seu descanso hoje e não resolve nada amanhã. O estoicismo ensina: o sono é também uma disciplina. Disciplina de confiar, disciplina de soltar, disciplina de dizer a si mesmo: fiz o que podia, o que não posso, deixo com a vida. Essa rendição não é fraqueza, é sabedoria. É a coragem de aceitar que nem tudo está nas suas mãos. Imagine por um instante que sua mente é uma sala cheia de papéis jogados ao chão.
Preocupações, contas, conversas mal resolvidas, medos. Você pode passar a noite recolhendo cada papel, tentando organizar tudo, mas nunca termina. O segredo estoico é apagar a luz da sala, fechar a porta e dizer: amanhã continuo. Hoje você dorme. Quando você entende isso, o sono deixa de ser uma batalha. Ele se torna um ato de confiança. Dormir como um estoico é dormir sabendo que a vida continua, mesmo sem você vigiar. É soltar o controle e deixar que o rio da existência siga seu curso. E talvez essa seja a lição mais difícil para nós: não fazer nada, não reagir, não tentar resolver, apenas entregar-se. É contra a nossa natureza agitada, mas é a única forma de paz. Respire fundo, aceite este momento como ele é. Tudo o que era para hoje já está completo. O que restou pertence ao amanhã. Durma em paz. 2. Silencie a mente, o caminho estoico para transformar pensamentos em calma. Você já percebeu que a sua mente nunca para? Mesmo quando o corpo pede descanso, os pensamentos continuam correndo como um rio em cheia. É como se existisse um narrador invisível dentro da sua cabeça, comentando cada detalhe, relembrando erros, imaginando futuros, criando diálogos que nunca acontecerão. É por isso que muitos não dormem. O corpo deita, mas a mente permanece em pé. E o que acontece? Ansiedade, insônia, exaustão. O silêncio exterior não adianta se a mente continua gritando por dentro. Dormir como um estoico exige domar essa corrente de pensamentos, não com violência, mas com sabedoria. O estoicismo nos lembra: não são as coisas que perturbam os homens, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Epicteto: a insônia nasce justamente desses julgamentos. E se não der certo? E se amanhã for pior? E se eu perder? E se eu fracassar? Veja como sua mente trabalha contra você. Em vez de ser um aliado, ela se torna um inimigo, fabricando cenários de dor que talvez nunca existam. E você, sem perceber, vai alimentando esse teatro interior. Mas há um antídoto. O estoico não luta contra os pensamentos. Ele observa. Ele entende que o pensamento não é uma ordem, mas apenas um visitante. Se você não o alimenta, ele vai embora. O segredo não é brigar com a mente, mas deixar que ela fale até cansar. Como uma criança birrenta, quanto mais atenção você dá, mais ela grita. Quando você se mantém sereno, o silêncio chega. Agora, pense em você. Quantas vezes você se deitou e, em vez de se permitir descansar, começou a revisar cada detalhe do dia? Quantas vezes reviveu diálogos em que deveria ter respondido diferente? Quantas vezes sofreu por um futuro que ainda nem nasceu? Tudo isso é ruído, e o estoico sabe: o ruído só tem poder se você o escuta. Dormir como um estoico é praticar a arte de calar a mente sem forçá-la. É aceitar que os pensamentos virão, mas não precisam ser seguidos. Eles aparecem, você observa e deixa passar. Como nuvens no céu noturno. Você não tenta segurar a nuvem, você apenas a vê se mover. Este é o exercício secreto do sono estoico. Observar sem se apegar. A mente diz: você não vai conseguir dormir, amanhã será um desastre. Você responde em silêncio: talvez, talvez não. Isso não importa agora. E pronto, o pensamento perde a força. Imagine sua mente como um lago. Quando você joga pedras nele, ansiedade, medo, arrependimento, as águas ficam agitadas. Mas quando você para, quando deixa de lançar pedras, a superfície volta a ser calma, refletindo a lua. O mesmo acontece dentro de você. Se você parar de alimentar os pensamentos, sua mente se transforma em espelho de serenidade. Os estoicos não prometem uma vida sem dor, mas prometem uma vida sem desespero. E no sono, essa promessa se cumpre. Você não precisa eliminar todos os pensamentos, precisa apenas não se prender a nenhum. Feche os olhos, respire fundo. Imagine que cada pensamento é uma folha caindo sobre um rio. Você não segura a folha. Você apenas a vê flutuar e seguir. Aos poucos o rio se limpa, e a mente se torna clara como água pura. E quando isso acontece, o sono não é forçado.
Ele vem naturalmente, como vem o amanhecer depois da noite. 3. Transforme a ansiedade noturna em força interior estoica. A ansiedade noturna é como um inimigo invisível. Ela aparece quando tudo se cala, quando o mundo adormece e só você permanece acordado. Durante o dia você até consegue disfarçar, se distrair com tarefas, com barulhos, com conversas. Mas à noite, quando a luz se apaga e sobra apenas o silêncio, a ansiedade mostra sua verdadeira face. Ela chega como uma correnteza de pensamentos. E se eu falhar amanhã? E se eu perder o que conquistei? E se acontecer alguma coisa com quem eu amo? De repente o coração acelera, a respiração fica curta e o sono vai embora. O estoico, porém, nos ensina que a ansiedade não precisa ser um castigo. Ela pode ser um lembrete, uma oportunidade de força. Marco Aurélio dizia: o obstáculo é o caminho. O que significa isso? Significa que aquilo que parece nos atrapalhar pode, na verdade, ser o trampolim para a nossa transformação. Pense nisso. A ansiedade que hoje rouba suas noites pode ser o convite para você aprender a dominar sua mente. Cada vez que o medo aparece antes de dormir, você tem a chance de treiná-la. É como um guerreiro que, em vez de fugir da batalha, vê nela a oportunidade de fortalecer sua espada. A primeira chave é nomear a ansiedade. Não tente fingir que ela não existe. Não lute contra ela. Diga em voz baixa ou mentalmente: ansiedade, eu vejo você. Só isso já tira parte do poder dela. O inimigo mais perigoso é o que age no escuro. Quando você ilumina, ele perde força. A segunda chave é mudar o significado da sensação. O coração acelerado, o suor, a respiração presa. Você pode encarar isso como um sinal de perigo, ou pode ver como energia acumulada. Energia que pode ser redirecionada para algo útil. Respire fundo, lentamente, e diga a si mesmo: meu corpo está apenas carregado, agora vou descarregar. Imagine-se deitado, mas em vez de lutar contra o medo, você o acolhe como um visitante. Você pensa: se a ansiedade veio, é porque meu corpo quer me proteger, mas eu já estou seguro, estou deitado, não há leões à minha volta, não há batalhas agora, só existe o silêncio da noite. Esse simples pensamento começa a mudar tudo. A terceira chave é lembrar-se do controle estoico. Aquilo que não depende de você deve ser solto. Ansiedade é, em sua essência, medo do incontrolável. Você não pode controlar o amanhã, não pode controlar todas as pessoas, não pode controlar o que ainda nem aconteceu. Então por que desperdiçar sua noite com isso? Epicteto dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não. A ansiedade noturna nasce justamente de esquecer essa verdade. Quando você recupera essa consciência, metade do peso desaparece. Agora pratique comigo um exercício estoico. Feche os olhos, respire fundo 3 vezes. Na primeira respiração, diga a si mesmo: eu solto o passado. Na segunda respiração, eu solto o futuro. Na terceira respiração, eu descanso no presente. Repita isso quantas vezes precisar. Aos poucos, a ansiedade vai se transformar em calma, não porque ela desapareceu, mas porque você mudou a forma de se relacionar com ela. Lembre-se, o que era inimigo agora é mestre. Cada vez que a ansiedade te visita, você a usa como treino. Você se fortalece, você se disciplina, você transforma o que antes era prisão em liberdade. E quando você consegue fazer isso noite após noite, percebe que a ansiedade nunca mais teve tanto poder. Ela se torna apenas uma lembrança. Você, por outro lado, se torna cada vez mais firme, cada vez mais sereno. Dormir como um estoico não significa não sentir ansiedade. Significa não ser dominado por ela. Significa usá-la como combustível para a sua calma. Respire novamente. Solte os ombros. A noite está a seu favor. O silêncio é o seu aliado. E a ansiedade agora é a prova do quanto você pode crescer. 4. O peso do passado. Como libertar-se das memórias que roubam o sono? Você já percebeu como o passado insiste em deitar ao seu lado? Você apaga a luz, busca o silêncio, mas a mente começa a abrir gavetas antigas, palavras ditas que não podem ser retiradas,
erros que não podem ser apagados, decisões que não podem ser desfeitas. O passado é como uma sombra que aparece justamente quando tudo ao redor se acalma. E é nesse momento que você entende o que realmente rouba seu sono. Não é o presente, não é o futuro, é a memória do que já aconteceu e não volta mais. A culpa, o arrependimento, a vergonha, a saudade, tudo isso se mistura e vira um fardo pesado demais para uma noite tranquila. Mas o estoicismo nos ensina uma lição dura e libertadora. O passado é intocável. Nem o mais poderoso dos imperadores conseguiu voltar um único minuto no tempo. Nem Marco Aurélio, com toda a sua sabedoria, pôde reescrever a história. Então, por que você ainda insiste em reviver aquilo que já morreu? Sêneca dizia: o que nos aflige não é o passado em si, mas o apego que temos a ele. O passado não bate à sua porta. É você quem abre a porta e convida as lembranças para se sentarem à mesa do seu sono. Pense em quantas vezes você reviveu a mesma cena em sua mente. A mesma discussão, a mesma perda, o mesmo erro. Como se repetindo isso você fosse encontrar um desfecho diferente. Mas nunca encontra. Só desgasta ainda mais sua alma. Dormir como um estoico é praticar o desapego radical. Não significa negar o passado, significa aceitá-lo como imutável, significa olhar para ele e dizer: você já cumpriu sua função, agora não tem mais poder sobre mim. Imagine sua memória como uma mochila pesada. Cada lembrança dolorosa é uma pedra que você carrega. E cada noite em que você revive essas lembranças, você coloca mais pedras dentro. Não é de admirar que seja tão difícil descansar. O corpo pede sono, mas a alma está curvada sob o peso. O exercício estoico é simples, mas exige coragem. Deixe a mochila no chão antes de dormir. Diga a si mesmo: o que fiz de errado já não posso desfazer. O que perdi já não posso recuperar. O que passou não pode ser repetido, mas eu posso escolher como viver agora. Eu posso escolher descansar. Marco Aurélio escreveu: passado e futuro não podem pesar sobre ti. O passado já não existe, o futuro ainda não nasceu. Só o presente é teu, e o presente neste momento é a sua cama, o silêncio e o convite ao sono. Faça este exercício mental. Feche os olhos. Visualize cada lembrança dolorosa como uma pedra em suas mãos. Segure firme por alguns instantes, reconhecendo seu peso. Agora, veja-se colocando essa pedra em um rio que corre suavemente. A água leva embora, uma a uma, você solta todas as pedras. Quando a última se vai, suas mãos estão vazias. E vazio também está o peso que o prendia ao passado. Perceba como o corpo relaxa quando a alma se liberta. O sono não vem quando você foge do passado, mas quando o aceita e o deixa seguir. A noite é um presente, é uma nova chance, mas você só a recebe de verdade quando deixa o ontem descansar em paz. Dormir como um estoico é reconhecer que o ontem já está morto e que o único lugar em que você vive é aqui, agora, neste instante. E este instante pede calma, pede rendição, pede silêncio. Respire fundo, deixe o passado onde ele pertence, atrás de você, e entregue-se ao presente com serenidade. 5. Medo do amanhã. A arte estoica de descansar mesmo na incerteza. O amanhã é um fantasma que muitos de nós alimentamos antes de dormir. Quando a noite chega, a mente se enche de perguntas. E se eu fracassar? E se a notícia for ruim? E se eu não tiver forças? E se tudo der errado? Esses "e se" são correntes invisíveis que prendem a alma e impedem o sono de chegar. A verdade é que a maioria das pessoas não perde o sono pelo que viveu hoje, mas pelo que acredita que pode viver amanhã. É o medo da incerteza, é o peso do desconhecido. Mas o estoicismo nos lembra de uma lei simples e poderosa. O amanhã não existe. Ele é apenas uma construção mental. Só existe este instante, esta respiração, este momento em que você está deitado agora. O resto é uma ilusão que sua mente insiste em fabricar. Marco Aurélio dizia:
Nunca te atormentes pelo futuro. Tu o encontrarás, se for preciso, com as mesmas armas da razão que hoje tens. O que isso significa? Que você não precisa viver amanhã antes da hora. Você não precisa resolver problemas que ainda nem nasceram. Se amanhã trouxer um desafio, você terá a mesma força que usou para superar todos os outros dias da sua vida. Pense, quantas vezes você se preocupou com algo que nunca aconteceu? Quantas noites você perdeu criando cenários de dor que na manhã seguinte se revelaram vazios? É como passar fome por medo de que amanhã falte comida. Você se pune por algo que ainda não existe. Dormir como um estoico é praticar a confiança no fluxo da vida. É aceitar que o amanhã pertence ao amanhã. O seu papel agora é cuidar do presente. É descansar para que, quando o futuro chegar, você esteja forte e sereno para enfrentá-lo. A incerteza é inevitável, mas o que você faz com ela é escolha sua. Você pode transformá-la em ansiedade ou em paz, em desespero ou em fé. O estoico escolhe a paz, porque ele entende que, ao resistir ao inevitável, só aumenta a própria dor. Agora, faça este exercício. Feche os olhos. Imagine o amanhã como uma estrada coberta por neblina. Você não consegue enxergar além de alguns passos. No entanto, cada passo que você dá, a neblina se move e revela o próximo trecho. Assim é a vida. Você nunca verá toda a estrada de uma vez, mas sempre terá luz suficiente para o passo seguinte. Respire profundamente e diga a si mesmo: não preciso saber de tudo. Não preciso controlar tudo. Eu apenas caminho, um passo por vez. Esse é o antídoto contra o medo. Não é eliminar a incerteza, mas aprender a andar dentro dela. A noite, portanto, não é momento de lutar contra o futuro. É momento de se preparar para ele. E a melhor preparação é descansar. Só descansa quem confia. Só confia quem aceita que a vida é maior do que qualquer previsão. Sêneca escreveu: somos mais atormentados pela imaginação do que pela realidade. E talvez você esteja exatamente nesse ponto, sofrendo por uma projeção que nunca vai acontecer. Lembre-se, 90% das preocupações nunca se tornam reais. E os 10% que se tornam, você terá força para enfrentar. Durma então como um estoico, não como alguém que foge do amanhã, mas como alguém que sabe que, qualquer que seja o desafio, já tem dentro de si os recursos necessários. O sono é o seu escudo, o descanso é sua preparação. Feche os olhos, deixe o amanhã em seu lugar. Hoje, a sua única tarefa é respirar e confiar. 6. O corpo como templo, preparando o físico para o descanso estoico. Muitos acreditam que a insônia é apenas mental, mas o corpo fala, e quando ignoramos o corpo, ele responde com tensão, agitação e resistência ao sono. Para o estoico, o corpo não é inimigo da alma, é o templo onde a alma habita. E se o templo está em desordem, o espírito também não encontra repouso. Pense, quantas vezes você se deitou depois de um dia inteiro de correria, comidas pesadas, estímulos sem fim, e esperou que o sono chegasse como um milagre. O corpo estava pedindo pausa, mas você o forçou além do limite. O resultado? Uma mente acelerada em um corpo exausto, mas incapaz de desligar. Os estoicos valorizavam a disciplina do corpo. Marco Aurélio lembrava que precisamos cuidar dele com respeito, mas sem idolatria. Não para cultuar a forma exterior, mas porque um corpo em harmonia dá suporte a uma mente em paz. O sono estoico, portanto, não é apenas um exercício da mente, é também um ritual do corpo. Antes de dormir, olhe para si mesmo. Será que seus músculos estão tensos como se ainda estivessem em batalha? Será que sua respiração está curta, como se estivesse correndo, mesmo deitado? Será que seus olhos ainda carregam a luz azul das telas, impedindo a escuridão de fazer seu trabalho? Dormir como um estoico é respeitar esse templo. Faça da noite um rito de desaceleração. Respire profundamente 3 vezes, entregando o ar como quem entrega preocupações. Alongue-se suavemente, como se soltasse as correntes do dia presas aos seus ombros.
Escureça o ambiente, permitindo que o corpo entenda que chegou a hora da entrega. Deixe o silêncio invadir, sem barulhos, sem estímulos, sem excesso. O corpo não precisa de ordens complexas, precisa apenas de sinais claros de que é hora de descansar. Quando você cria esse ritual, o corpo aprende. Ele entende que a noite não é continuação da guerra, mas retorno ao templo da calma. Imagine-se como um soldado estoico. Depois de um dia de lutas, você não entra no campo de batalha para dormir. Você entra em um santuário. Você limpa sua armadura, repousa sua espada, fecha os olhos e permite que o corpo recarregue forças. O sono não é fraqueza, é estratégia, é disciplina. Nenhum guerreiro enfrenta o amanhã exausto. Ele sabe que precisa de descanso para estar inteiro. E você, como discípulo do estoicismo, deve fazer o mesmo. Faça este exercício agora. Deite-se com os braços soltos ao lado do corpo. Respire lentamente. Imagine que cada expiração é um peso físico deixando o seu corpo. Primeiro solte o peso dos ombros. Depois, solte o peso das costas. Em seguida, solte o peso das pernas. E por fim, solte até o peso do coração. Aos poucos você perceberá que o corpo inteiro se rende. E quando o corpo se rende, a mente também aprende a descansar. Sêneca dizia: parte da cura está na vontade de se curar. O mesmo vale para o sono. Parte do descanso está na decisão de se entregar. Hoje, respeite seu corpo. Veja nele o templo onde mora sua alma. E permita que esse templo tenha silêncio e paz. 7. A respiração do guerreiro. Técnica estoica para silenciar o coração acelerado. Quantas vezes você se deitou e sentiu o coração disparar como se estivesse prestes a enfrentar uma batalha? Mesmo deitado, no silêncio da noite, o peito bate com pressa, a respiração fica curta e a mente começa a acreditar que há um perigo real à espreita. Mas não há. O perigo não está fora, está dentro, criado por pensamentos que o corpo interpreta como guerra. O estoico, porém, sabe que a respiração é a ponte entre corpo e alma. Se a mente se agita, o coração dispara. Mas se a respiração se acalma, o corpo inteiro aprende a obedecer. Dormir como um estoico é, antes de tudo, aprender a respirar como um guerreiro em paz. Marco Aurélio dizia: olha dentro de ti, dentro está a fonte do bem. Essa fonte é o ar que entra e sai, sempre disponível, sempre silencioso. O ar é vida, é calma, é disciplina. Agora, imagine-se como um guerreiro após a batalha. O campo está vazio, o silêncio domina, sua espada repousa ao lado, mas o coração ainda está acelerado. O que você faz? Você não corre, não grita, não luta mais. Você se senta, respira fundo e deixa que o corpo entenda: a luta acabou. É exatamente isso que você deve praticar antes de dormir. A respiração do guerreiro. O exercício. Inspire lentamente pelo nariz, contando até 4. Segure o ar nos pulmões, contando até 2. Expire suavemente pela boca, contando até 6. Pausa de 2 segundos, até recomeçar o ciclo. Esse ritmo mostra ao corpo que não há perigo. O coração, ao perceber a calma da respiração, reduz sua velocidade. É como domar um cavalo selvagem apenas pelo toque suave da mão. Repita esse ciclo 10 vezes. A cada repetição, diga mentalmente: estou em segurança. O dia acabou. Agora é tempo de descansar. O poder dessa prática está em que ela não exige força, apenas constância. É simples, mas transforma a noite. Pense em quantas vezes você perdeu o sono acreditando que precisava controlar os pensamentos. O segredo, no entanto, estava no corpo. Ao acalmar a respiração, você cala a mente. Ao silenciar o coração, você silencia também a ansiedade. Epicteto nos lembrava: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E a respiração é o primeiro território onde você pode exercer esse domínio. O mundo lá fora pode estar em caos.
Mas aqui dentro, no ritmo da sua respiração, reina a ordem. Agora, feche os olhos. Sinta o ar entrando como um sopro de vida nova. Sinta o ar saindo como se levasse embora o peso do dia. Cada respiração é uma vitória silenciosa. Cada expiração é um inimigo derrotado. Com o tempo, você vai perceber que o sono chega sem esforço. Ele chega como consequência natural da disciplina da respiração. O guerreiro que sabe respirar não precisa lutar contra a noite. Ele se entrega a ela com serenidade. Dormir como um estoico é isso. Transformar até a respiração em filosofia. Fazer do simples ato de inspirar e expirar um ritual de liberdade. Respire fundo mais uma vez e sinta, o coração já não grita, o corpo já entende, a mente já obedece. Agora o silêncio pode começar. 8. Aceitação radical. Como os estoicos encontravam paz nas piores noites. Existem noites em que nada parece ajudar. Você respira fundo, tenta silenciar a mente, soltar o passado, confiar no amanhã, mas o coração ainda pesa. A dor ainda insiste. A escuridão parece maior do que a calma. São essas noites que revelam o verdadeiro poder da filosofia estoica. Porque é fácil descansar quando tudo está em ordem. O desafio é encontrar paz no meio do caos. E os estoicos sabiam disso melhor do que ninguém. Marco Aurélio escrevia seus pensamentos não em dias tranquilos, mas no meio da guerra, enfrentando traições, doenças, perdas. Epicteto refletia sobre a liberdade enquanto carregava as marcas da escravidão. Sêneca escrevia cartas de sabedoria enquanto sabia que a morte se aproximava. Eles não buscavam o impossível, eliminar a dor. Eles buscavam o possível. Aceitar a vida como ela é. Essa é a aceitação radical. Não significa resignação passiva. Significa olhar para a realidade nua e dura e dizer: é assim, eu não posso mudar. Então eu me rendo sem resistência. Quantas vezes você já perdeu o sono desejando que a vida fosse diferente? Que uma pessoa não tivesse partido? Que uma decisão não tivesse sido tomada? Que um problema não tivesse surgido? Esse desejo é a raiz da insônia, porque a realidade não obedece à sua vontade, ela simplesmente é. Dormir como um estoico é treinar essa aceitação radical. É se deitar e dizer a si mesmo: a vida foi como foi hoje, e está bem assim. Se o amanhã trouxer desafios, eu enfrentarei, mas nesta noite, eu aceito o que é. Sêneca dizia: não sofremos pelos fatos, mas pelo modo como os interpretamos. Quando você luta contra o que não pode mudar, sofre duas vezes, pela dor real e pela resistência mental. Quando você aceita, metade da dor desaparece. Aceitar não é desistir, é escolher não brigar com o inevitável. É como remar contra a correnteza. Quanto mais força, mais cansaço. Quando você solta os remos, a corrente leva você, e paradoxalmente a calma aparece. Faça este exercício mental agora. Feche os olhos. Pense na dor que mais te pesa hoje. Pode ser uma perda, uma frustração, um medo. Visualize essa dor como uma pedra fria em suas mãos. Segure por alguns instantes. Reconheça o peso. Agora, diga a si mesmo: eu aceito. Não porque é fácil, mas porque é real. E ao aceitar, veja a pedra se dissolver, como o gelo que derrete ao sol. A aceitação radical não elimina a dor da vida, mas a transforma em algo suportável. E mais ainda, transforma você em alguém mais forte. Porque quando você aceita, a vida já não pode te surpreender com tanto poder. Você se torna imune ao choque, preparado para tudo. Pense em Marco Aurélio, escrevendo em sua tenda de campanha, no frio, cansado, doente, mas repetindo para si: se este é o destino, que seja. Se este é o fardo, eu o carrego. E no meio da guerra, ele ainda encontrava paz para dormir. Não porque o mundo estava calmo, mas porque sua alma havia aprendido a aceitar. Dormir como um estoico, nas piores noites, é isso. Aceitar o inevitável. Deixar a vida ser como é. Rir da tentativa inútil de controlar o incontrolável. E no fim,
Descansar porque você sabe que lutou apenas as batalhas que valiam a pena. Respire fundo. Aceite esta noite com tudo o que ela traz. E permita-se descansar não apesar da dor, mas com ela. Porque até a dor pode ser um mestre que ensina a serenidade. 9. A simplicidade como remédio, reduzindo o excesso mental antes de dormir. Você já percebeu como a mente moderna está sempre cheia, cheia de tarefas, cheia de informações, cheia de notificações, cheia de vozes externas. O dia termina, mas a cabeça continua rodando como uma máquina que não sabe desligar. E quando chega a noite, em vez de descanso, você carrega consigo o excesso, como se levasse todos os ruídos do mundo para dentro do quarto. O resultado, o sono não vem. A mente gira em círculos. O corpo pede paz, mas a mente insiste em falar. O estoicismo nos lembra de uma verdade simples. Quanto mais leve a bagagem, mais longe você pode ir. O mesmo vale para o sono. Quanto mais simples estiver sua mente antes de deitar, mais profundo será o descanso. Sêneca dizia: a vida é longa o suficiente, se soubermos usá-la bem. E usá-la bem não significa encher cada instante de estímulos, mas esvaziar o que é inútil. A simplicidade não é pobreza, é liberdade. Quantas vezes você se deitou pensando em 10, 20 coisas ao mesmo tempo? O que vai dizer amanhã? O que esqueceu de fazer hoje? O que os outros pensam de você? As notícias que viu antes de dormir? Tudo isso são sobras mentais, lixo que ocupa espaço e rouba o silêncio. Dormir como um estoico exige aprender a viver com menos dentro da mente. É criar um ritual de simplicidade. Não levar o celular para a cama. Não terminar o dia consumindo ruído. Não carregar preocupações além do necessário. O estoico sabe que a simplicidade é um remédio. É como arrumar um quarto bagunçado. Quando você coloca cada coisa em seu lugar, o ambiente convida ao descanso. O mesmo acontece na alma. Faça um exercício agora. Imagine que sua mente é uma mesa cheia de papéis, objetos e restos de tudo o que você fez hoje. Com um gesto, comece a retirar o que não serve. Cada pensamento inútil, cada preocupação que não tem solução imediata, cada lembrança desnecessária. Retire, 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 até que a mesa esteja limpa. O vazio que sobra não é falta, é espaço para o descanso. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: seja simples, como a fonte que jorra e o campo que floresce. Essa simplicidade é o segredo de um sono profundo. Não é acumular mais pensamentos, mas dissolver o excesso. O mundo já é complexo, o dia já é cheio. A noite não precisa ser. A noite deve ser minimalista, essencial. Apenas você, sua respiração e o silêncio, nada mais. E aqui está a verdade. O que parece tão difícil, dormir, se torna natural quando você deixa de complicar. O sono não precisa ser caçado, ele vem quando o caminho está livre. É como um rio, ele flui sozinho, desde que não haja pedras bloqueando seu curso. Simplicidade é remover as pedras. Simplicidade é dizer a si mesmo: eu não preciso pensar em tudo agora. Simplicidade é permitir-se ser pequeno diante do universo e descansar nessa humildade. Feche os olhos. Imagine o mundo inteiro ficando distante. As vozes, as luzes, as preocupações. Tudo vai embora, uma por uma, até restar apenas o essencial: você e sua paz. Dormir como um estoico é dormir leve, e dormir leve é dormir simples. 10. O poder do agora. O estoicismo contra a insônia do pensamento futuro. A insônia tem um inimigo invisível: o futuro. Você se deita para dormir, mas sua mente já corre para a manhã seguinte, para a próxima semana, para todos os cenários possíveis e impossíveis. O corpo está no presente, mas a alma foi sequestrada pelo tempo que ainda não existe. E assim, o descanso nunca chega. Os estoicos, porém, nos lembram de algo simples e poderoso. O futuro é apenas uma ideia. Ele não é real. Ele não está diante de você. Ele é apenas uma projeção criada pela sua mente. O único tempo que existe de fato é este.
Agora, enquanto você respira, Marco Aurélio escrevia: não perca tempo pensando no que pode acontecer. Viva o que acontece agora. Essas palavras parecem óbvias, mas são uma chave secreta, porque a insônia não nasce do presente. O presente é silencioso, o presente é suportável, o presente é leve. É o futuro, com todas as suas histórias inventadas, que pesa. Pense em você. Neste exato momento, deitado, o que realmente existe? O seu corpo apoiado no colchão, o ar entrando e saindo dos pulmões, o silêncio da noite, nada mais. Todo o resto, as contas, as conversas, os compromissos, ainda não existe. É apenas imaginação. O que você chama de ansiedade é, na verdade, excesso de futuro dentro da mente. É como carregar sacolas de um mercado onde você ainda nem entrou. Você se cansa antes mesmo de chegar. Dormir como um estoico é esvaziar o futuro. É se ancorar radicalmente no agora. E isso não é teoria, é prática. Faça este exercício. Feche os olhos, sinta o contato da sua cabeça com o travesseiro, sinta o peso do seu corpo sobre a cama, sinta o ar fresco entrando pelas narinas e saindo pela boca. Diga mentalmente: só existe este instante, só existe este respirar. Repita até que perceba: o agora é suficiente, o agora não tem medo, o agora não tem cobrança, o agora não tem ansiedade. Tudo isso nasce apenas quando você deixa o agora e corre para um amanhã inventado. Sêneca dizia: a vida inteira é dividida em 3 tempos: o que foi, o que é e o que será. Do passado não temos poder, do futuro não temos certeza. Só o presente é nosso. E se só o presente é nosso, por que entregá-lo a fantasmas? Imagine o futuro como um livro ainda fechado. Você não sabe o que está escrito na próxima página. E não precisa saber agora. A única página que você pode ler é esta: o presente. Tudo mais é ansiedade desnecessária. Durma então como um leitor sábio. Feche o livro do amanhã e concentre-se apenas na página de hoje. Hoje, sua história é simples. Descanso. Hoje, o capítulo é silêncio. Hoje, a lição é presença. Quando a mente tentar fugir, traga-a de volta com suavidade. Se ela correr para amanhã, diga: não agora. Se ela inventar medos, diga: isso ainda não existe. E volte para a respiração, para o corpo, para este instante. Dormir como um estoico é confiar que o agora é suficiente. Porque se você cuida bem deste momento, o futuro se cuida sozinho. Respire fundo. Sinta o agora se expandindo dentro de você. E permita que o sono seja a prova máxima de confiança. Você fecha os olhos e entrega a vida ao presente. 11. Disciplina do sono, criando um ritual estoico para adormecer com serenidade. A maioria das pessoas acredita que o sono é algo que acontece por acaso, que basta deitar na cama e esperar que ele chegue como um visitante inesperado. Mas o estoico não vive de acaso. O estoico vive de disciplina, e até o sono para ele é fruto de ordem, de clareza, de preparação. Pense nisso. O guerreiro não entra em batalha sem preparar sua armadura. O orador não sobe ao púlpito sem antes preparar suas palavras. O viajante não segue caminhos sem antes arrumar sua bagagem. Por que então você acreditaria que pode dormir em paz sem preparar o corpo e a mente para esse ato? Dormir como um estoico exige ritual, não um ritual complicado, cheio de regras e superstições, mas um ritual simples, repetido com disciplina, noite após noite, até que a mente e o corpo aprendam a obedecer ao sinal da calma. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, tinha seus ritos noturnos. Escrevia algumas linhas de reflexão, agradecia pelo que havia sido possível, aceitava o que não podia mudar e se entregava ao descanso. Essa prática era seu escudo contra a insônia. Você também pode criar seu ritual, e não precisa ser grandioso. O segredo é a consistência. Sugestão de ritual estoico para o sono: desconectar-se do excesso, desligue telas, luzes fortes e notícias. O mundo pode esperar até amanhã. Respirar conscientemente. Alguns minutos de respiração profunda já ensinam ao corpo que o ritmo mudou. Escrever ou refletir.
Anote o que ficou pendente, agradeça pelo que foi possível e solte o que não depende de você. Criar ambiente de calma, luz suave, silêncio ou música tranquila, um espaço que acolha o descanso. Repetir um pensamento estoico. Frases simples como: fiz o que pude hoje, o resto não me pertence, funcionam como âncoras. Esse ritual não é magia, é disciplina. E a disciplina liberta, porque cada repetição ensina à mente e ao corpo: é hora de descansar. Imagine como uma criança que aprende que depois da história contada vem o sono. Assim também o adulto pode ensinar ao próprio corpo que depois de determinados gestos, vem a paz. Dormir como um estoico não é esperar que o sono seja caprichoso, é criar as condições para que ele chegue naturalmente. É como preparar o solo para que a semente cresça. O agricultor não controla a chuva, mas prepara a terra. Você não controla o sono, mas pode preparar a mente. Sêneca dizia: a vida sem ordem é como uma casa em ruínas, e o sono sem disciplina é como uma alma perdida. A ordem traz serenidade, e a serenidade traz descanso. Faça agora uma promessa silenciosa a si mesmo. Esta noite não será entregue ao acaso. Esta noite terá disciplina. Você não apenas vai se deitar, você vai preparar-se como um estoico, com dignidade, com clareza, com ritual. Feche os olhos. Veja o dia ficando para trás. Repita em silêncio: hoje cumpri meu papel. Agora descanso em paz. Esse é o ritual secreto, simples, mas transformador. E noite após noite você perceberá que o sono virá não como um inimigo a ser vencido, mas como um aliado fiel que sempre responde ao chamado da disciplina. 12. Durma como um imperador. O legado de Marco Aurélio para noites tranquilas. Poucos homens carregaram tanto peso nos ombros quanto Marco Aurélio. Imperador de Roma, comandante de exércitos, guardião de um império vasto e turbulento. Ele enfrentou traições, pestes, guerras, perdas familiares. Sua vida foi um campo de batalhas externas e internas. E ainda assim, ele escrevia em suas meditações não como um homem desesperado, mas como alguém que buscava serenidade mesmo nas horas mais sombrias. O que podemos aprender com ele sobre o sono? Que dormir não é apenas descansar o corpo, é um ato de confiança. Marco Aurélio sabia que não podia controlar todas as batalhas, que nem todas as decisões estariam sob suas mãos. Mas sabia também que se não descansasse, não teria forças para enfrentar o dia seguinte. Dormir para ele era também uma disciplina, não um luxo, não um capricho, mas parte da sua responsabilidade como ser humano. Ele sabia que uma mente cansada toma decisões ruins, que um corpo esgotado é um corpo vulnerável. Por isso, ele transformava o sono em um exercício de humildade, render-se ao inevitável. Pense nisso. Se até um imperador com todo o poder entendia a necessidade de se entregar ao descanso, por que você acredita que precisa carregar o mundo enquanto tenta dormir? O sono não é abandono, o sono é estratégia, é a pausa que fortalece o guerreiro, é o silêncio que prepara o orador, é a calma que sustenta a alma. Marco Aurélio escrevia: cada noite, entrega a tua alma como se fosse a última vez, e ao despertar, agradece por mais um dia. Essa frase contém a essência do sono estoico: adormecer sem garantias, mas com confiança. Aceitar que a vida é frágil e que justamente por isso precisamos tratá-la com reverência. Durma como um imperador. Durma não como alguém que foge do mundo, mas como alguém que compreende que a pausa faz parte da luta. Durma sabendo que cada noite é um presente. Durma com dignidade, com serenidade, com confiança. Faça agora este exercício final. Deite-se confortavelmente. Respire fundo 3 vezes. Na primeira, solte o peso do dia. Na segunda, entregue o amanhã. Na terceira, renda-se ao sono como quem se rende à vida.
Imagine Marco Aurélio em sua tenda, depois de um dia de batalhas, o frio do acampamento, o barulho distante dos soldados, as incertezas de um império em crise. Ainda assim, ele fecha os olhos, escreve algumas palavras de sabedoria e descansa. Não porque o mundo está calmo, mas porque sua alma aprendeu a estar. Esse é o legado. Esse é o convite. Você não precisa ser imperador para dormir como um. Precisa apenas adotar a mesma disciplina, a mesma humildade e a mesma confiança. Durma então, como Marco Aurélio. Durma como um estoico. Durma sabendo que ao abrir os olhos amanhã, terá dentro de si a força serena de quem não foge da vida, mas caminha com ela. Boa noite. 13. Soltar as correntes da perfeição. Dormir mesmo sem ter feito tudo. Há algo que atormenta silenciosamente quase todos nós. A sensação de que nunca fazemos o suficiente. Quando a noite chega, o corpo pede descanso, mas a mente sussurra. Ainda falta muito, não terminei. Poderia ter feito melhor. Esse eco constante da insuficiência é uma das maiores prisões da vida moderna. O perfeccionismo é uma corrente invisível. Ele não aparece de uma vez, mas se infiltra pouco a pouco. Começa como um desejo legítimo de dar o melhor de si, mas se transforma em tirania quando se torna incapacidade de aceitar limites. A mente perfeccionista nunca descansa, porque sempre encontra falhas, sempre descobre brechas, sempre exige mais. O estoicismo, porém, nos ensina algo radical. Não existe perfeição humana. A vida nunca será completa, o dia nunca será totalmente resolvido, o trabalho nunca será plenamente acabado. Sempre haverá algo a corrigir, a melhorar, a refazer. E isso não é falha, é simplesmente a natureza da existência. Sêneca escrevia que a vida não é curta, mas mal administrada. Essa administração falha nasce do apego à perfeição, porque enquanto tentamos segurar cada detalhe, nos perdemos naquilo que realmente importa, a serenidade de viver o presente. O perfeccionismo rouba o sono porque transforma cada noite em tribunal. Você deita e a mente começa a julgar. Foi suficiente, eu poderia ter feito mais, o que pensarão de mim? O perfeccionismo exige que você seja ao mesmo tempo juiz e réu, algozes e vítima. Mas o sono não nasce em tribunais, o sono só floresce no campo da aceitação. Marco Aurélio, governando um império, nunca encerrou um dia com todas as tarefas concluídas. Sempre havia mais cartas a responder, mais decisões a tomar, mais inimigos à espreita. Mas ainda assim, ele se permitia descansar, porque entendia que o dever do homem não é completar tudo, mas cumprir a medida do possível em cada dia. Dormir como um estoico significa soltar as correntes da perfeição, significa olhar para o dia, reconhecer que algo sempre ficará inacabado e ainda assim deitar em paz. Porque a exigência de perfeição não é apenas injusta, é desumana. A perfeição é uma miragem. Quanto mais você corre em sua direção, mais ela se afasta. Ao buscá-la, você nunca alcança o descanso, porque nunca será suficiente. O estoico rompe essa ilusão. Ele entende que a vida se move em ciclos, não em completudes. Que cada noite é um ponto de pausa, não de conclusão. É importante perceber. Quando você se cobra a perfeição, não está perseguindo a excelência, mas alimentando a insônia. A excelência é humana, a perfeição é um fardo. O estoico busca a excelência no que pode controlar, mas aceita serenamente o que escapa, e é essa aceitação que abre espaço para o sono. O perfeccionismo também nasce de uma ilusão de controle. Acreditamos que se fizermos tudo de forma impecável, o mundo nos recompensará com segurança, reconhecimento, estabilidade. Mas o mundo não funciona assim. O estoico compreende que o futuro não depende do seu controle absoluto e que o julgamento dos outros nunca estará sob sua mão. Portanto, perseguir a perfeição para garantir resultados é como tentar segurar o vento, esforço inútil. Ao soltar a perfeição, você não abandona o cuidado, mas adota uma postura mais sábia.
Faz o que pode, com dignidade, e descansa com serenidade, porque o descanso não depende do quanto você realizou, mas do quanto você aceitou. Dormir mesmo sem ter feito tudo é um ato de coragem. Coragem de admitir que o humano não é feito para terminar, mas para continuar. Cada dia é apenas um capítulo, e ninguém exige que um livro inteiro seja escrito em uma só página. O perfeccionismo, em sua raiz, é orgulho disfarçado, é a recusa em aceitar a condição humana, é o desejo de ser mais do que humano, de ser incansável, infalível, irrepreensível. Mas o sono nos lembra de nossa verdadeira natureza. Somos frágeis, limitados, mortais. E é justamente nesse reconhecimento que mora a sabedoria. Marco Aurélio anotava para si mesmo: não exijas da vida o impossível. O perfeccionismo é exatamente isso: exigir o impossível. Esperar que cada tarefa seja perfeita, que cada decisão seja correta, que cada relação seja imune a falhas. O estoico rompe com essa tirania e repousa na medida do possível. Assim, dormir como um estoico na imperfeição é aceitar que o dia nunca será completo, que você sempre deixará algo por fazer, que sempre haverá um detalhe esquecido, uma palavra maldita, uma decisão mal tomada. Mas nada disso deve roubar sua paz, porque o valor da vida não está na perfeição das partes, mas na integridade do todo. Deitar-se sem ter feito tudo é, paradoxalmente, um gesto de grandeza. É reconhecer que, apesar das falhas, você continua digno de descanso. É dizer a si mesmo: a perfeição não é a minha meta, a serenidade é. E assim, soltar as correntes da perfeição é abrir caminho para o sono, não como um privilégio, mas como uma necessidade, porque só quem aceita os limites pode repousar. Só quem entende a incompletude pode se entregar. Portanto, hoje à noite, permita-se essa coragem silenciosa. Deitar não como um ser perfeito, mas como um ser humano. Não como alguém que terminou tudo, mas como alguém que viveu o que era possível. Não como alguém que precisa provar algo, mas como alguém que já é suficiente. Essa é a lição estoica. E é assim que, mesmo sem ter feito tudo, você pode dormir em paz. 14. A sabedoria da vulnerabilidade. Permitir-se descansar mesmo sendo frágil. A noite tem o poder de revelar a nossa fragilidade. Durante o dia, escondemos nossas fraquezas atrás da pressa, da rotina, das máscaras que usamos para enfrentar o mundo. Fingimos força, disfarçamos o cansaço, sorrimos quando não temos vontade. Mas quando a noite chega, quando as luzes se apagam e as defesas caem, não resta nada além da nossa vulnerabilidade. E é justamente essa vulnerabilidade que tantas vezes nos impede de dormir, porque acreditamos que precisamos ser fortes o tempo todo. A mente nos convence de que, se relaxarmos, se fecharmos os olhos, perderemos o controle, ficaremos expostos, indefesos. O sono, nesse raciocínio distorcido, parece um risco, mas o estoicismo nos ensina uma lição diferente. Aceitar a vulnerabilidade não é fraqueza, é sabedoria, é reconhecer a nossa natureza. Somos mortais, somos limitados, somos imperfeitos. Nenhum ser humano pode sustentar a armadura da força 24 horas por dia. Nenhum corpo suporta vigiar eternamente. Nenhuma mente resiste sem pausa. Sêneca lembrava que o maior erro é lutar contra aquilo que não pode ser evitado. A vulnerabilidade é inevitável. Negá-la apenas amplia o sofrimento. Aceitá-la, ao contrário, traz serenidade. Quando você se permite ser vulnerável, descobre que não precisa estar no controle de tudo. O estoico entende que muitas coisas estão fora de seu domínio. Dormir é justamente o símbolo dessa aceitação. Ao adormecer, você confia que o universo continuará existindo sem a sua vigilância, que a vida seguirá o seu curso mesmo sem o seu comando. A vulnerabilidade, então, não é um sinal de derrota, mas de confiança. Confiança de que você pode soltar. Confiança de que pode descansar. Confiança de que a vida não depende do seu esforço constante.
Há uma grandeza escondida em admitir a fragilidade, porque apenas quem reconhece seus limites pode viver em harmonia com eles. O sono é essa reconciliação. Ele nos lembra todas as noites que não somos feitos para sustentar o peso do mundo sozinhos. Marco Aurélio, diante das maiores pressões de Roma, sabia que não poderia carregar todas as dores em suas costas. Ele entendia que até o imperador era vulnerável. E em vez de resistir a isso, ele se rendia ao descanso como parte de sua humanidade. O estoico não tem vergonha de ser frágil, porque ele sabe que até na fragilidade há força. Força de reconhecer a verdade, força de se aceitar como é, força de não lutar contra o inevitável. Dormir como um estoico é permitir que a vulnerabilidade se torne aliada. É descansar mesmo sabendo que há perigos lá fora. É confiar mesmo sem garantias. É soltar a armadura e admitir que a alma precisa de repouso. No fundo, a vulnerabilidade é a nossa condição mais autêntica. Nascemos frágeis, vivemos limitados e partimos incompletos. O que muda é a forma como encaramos essa verdade. Resistir a ela gera angústia, abraçá-la traz serenidade. Portanto, ao aceitar sua vulnerabilidade, você transforma o sono em ato de sabedoria, porque só quem reconhece que não é invencível pode se entregar sem medo. E essa entrega, silenciosa e profunda, é o que torna o descanso verdadeiro. A sabedoria da vulnerabilidade é esta: não é preciso ser forte o tempo todo, é preciso ser humano, e ser humano é aceitar que descansar não é sinal de fraqueza, mas parte essencial da vida. 15. Retorno a si mesmo. A última lição estoica da noite. Chegamos à última lição da noite. Depois de atravessar todas as batalhas do dia, depois de enfrentar o peso do passado, a incerteza do amanhã, a ansiedade da mente, o perfeccionismo e a vulnerabilidade, resta um movimento silencioso e decisivo: retornar a si mesmo. O mundo, desde o momento em que abrimos os olhos pela manhã, exige que vivamos para fora. Somos puxados por compromissos, obrigações, opiniões, cobranças. Carregamos rótulos: profissional, amigo, companheiro, filho, pai, mãe. Vestimos máscaras para cada situação, desempenhamos papéis, respondemos a expectativas, e no meio desse teatro incessante, quase sempre esquecemos daquilo que permanece além de todos os papéis: nós mesmos. É por isso que tantas pessoas, ao chegarem à noite, sentem um vazio profundo, porque gastaram o dia inteiro vivendo para fora, sem nunca voltar para dentro. E quando o silêncio da noite chega, esse esquecimento cobra o seu preço. O sono não vem porque a alma não se encontra. O estoicismo nos lembra que a verdadeira morada do ser humano não está nas circunstâncias externas, mas na sua própria interioridade. Marco Aurélio escrevia: "Volta a ti mesmo. É no interior que habita a fonte do bem." Essa frase é mais que uma metáfora, é uma direção, uma bússola para o fim de cada dia. O retorno a si mesmo é um movimento de reconciliação. Reconciliação com os limites, com os erros, com o caminho percorrido. É parar de exigir que o mundo nos aprove e simplesmente aceitar a nós mesmos como somos. Não perfeitos, não invencíveis, apenas humanos. Quando você retorna a si, descobre que não precisa mais correr, não precisa mais provar nada, não precisa mais lutar contra o que já passou, nem antecipar o que ainda virá. Retornar a si é como chegar em casa depois de uma longa jornada. A estrada termina, as vozes ficam para trás e você encontra o silêncio do lar. Essa é a última lição estoica da noite. Não importa o que aconteceu durante o dia, não importa quantas batalhas você travou, quantas vitórias obteve ou quantas derrotas sofreu. Ao deitar-se, nada disso importa mais. O que importa é se você consegue voltar para dentro, para o centro, para a sua própria essência. O sono é, no fundo, o símbolo desse retorno. Ao dormir, você abandona todos os papéis. Você não é mais o trabalhador, o amigo, o pai, a mãe, o filho. Você não é mais o forte, o fraco, o vitorioso ou o derrotado. No sono,
Todas as identidades caem. Resta apenas você, em sua forma mais pura. O retorno é inevitável, mas só se torna pacífico quando você o aceita conscientemente. Dormir como um estoico é abraçar esse retorno sem medo. É não resistir à perda das máscaras, não resistir à queda do controle. É perceber que, ao final, o silêncio da noite é um convite para reencontrar o que nunca deveria ter sido perdido, a si mesmo. Esse movimento é também um ato de liberdade, porque enquanto viver para fora é viver aprisionado às expectativas alheias, viver para dentro é reconquistar a autonomia. O estoico sabe que a verdadeira fortaleza não está na aprovação externa, mas na coerência interna. Ao retornar a si, você descobre que já é suficiente, mesmo sem nada acrescentar. O retorno a si mesmo é também um ato de humildade. Humildade de reconhecer que você não é o centro do mundo, mas é o centro da sua própria vida. Humildade de perceber que, ao final do dia, tudo o que resta é o diálogo íntimo com a própria alma. Humildade de aceitar que não importa quanto poder, quanto dinheiro, quanta glória você tenha, a noite sempre pedirá a mesma coisa: repouso interior. Essa lição final é a coroação de todas as outras, porque de nada adianta soltar o passado, confiar no amanhã, aceitar a vulnerabilidade, se no fim você não retorna a si mesmo. O retorno é a síntese, é o ponto de encontro, é o lugar onde todas as contradições se dissolvem. É nesse ponto que a filosofia estoica mostra sua maior grandeza. Porque ela não é uma fuga da vida, mas um caminho para dentro da vida. E o sono, ao final do dia, é um exercício prático dessa filosofia. Cada noite, você é convidado a voltar. Voltar do ruído para o silêncio, do excesso para o essencial, do mundo para si. Quando aceitar isso, perceberá que o sono deixa de ser luta e se torna entrega. Não é mais insônia, é reconciliação. Não é mais peso, é alívio. Não é mais guerra, é paz. O retorno a si mesmo é o verdadeiro descanso, porque é nele que você deixa de ser fragmentado e se torna inteiro. É nele que você deixa de ser um personagem e se torna novamente você. É nele que você descobre que não precisa de nada além desse instante de encontro. Chegamos ao fim desta travessia noturna. Foram muitas palavras, muitas reflexões, muitos silêncios compartilhados. Mas acima de tudo foram lições que não pertencem apenas ao passado distante dos sábios estoicos. Pertencem a você, ao seu presente, à sua noite, à sua alma que busca repouso em meio ao caos. Pense em tudo o que percorremos juntos. Falamos sobre soltar o controle, porque a vida nunca esteve verdadeiramente sob as nossas mãos. E só quando aceitamos essa verdade podemos encontrar descanso. Falamos sobre silenciar a mente, que grita como um tirano dentro de nós, mas que pode ser acalmada pela simples decisão de não obedecer a cada pensamento. Falamos sobre a ansiedade, esse fogo inquieto, e como ela pode ser transformada em força quando deixamos de temê-la. Falamos também sobre o peso do passado, que não pode ser carregado para sempre sem nos quebrar, e sobre o medo do amanhã, que rouba o presente sem oferecer garantia alguma. O passado já não existe, o futuro ainda não nasceu. O único tempo real é este, agora, esta respiração, este instante. Falamos sobre o corpo, esse templo frágil, que pede cuidado e disciplina. Sobre a respiração, essa ponte entre corpo e alma, capaz de aquietar até o coração mais agitado. Sobre a aceitação radical, que não elimina a dor, mas nos ensina a viver com ela sem desespero. Sobre a simplicidade, que dissolve o excesso e abre espaço para o sono. Sobre o agora, que sempre foi suficiente, ainda que a mente insista em inventar histórias de falta. Sobre a disciplina do sono, que transforma o descanso em ritual, e não em acaso. Falamos ainda sobre Marco Aurélio, sobre o legado de um imperador que carregava o peso do mundo, mas que ainda assim sabia repousar em serenidade. Falamos sobre as correntes da perfeição, que nos impedem de descansar, e sobre a coragem de abandoná-las.
sobre a vulnerabilidade, que não é inimiga, mas mestra que nos ensina a aceitar a nossa humanidade, e finalmente sobre o retorno a si mesmo, a lição suprema da noite, porque ao final de tudo, só resta isso: voltar para dentro, reconciliar-se consigo, repousar na própria essência. Essas 15 lições não são teorias abstratas, são caminhos de retorno, são mapas que nos guiam de volta àquilo que esquecemos durante o dia, porque durante o dia, corremos, durante o dia, lutamos, durante o dia, desempenhamos papéis e nos perdemos em ruídos, mas à noite, tudo pede volta, volta à simplicidade, volta ao silêncio, volta ao essencial. Dormir como um estoico não é adormecer sem problemas, é adormecer apesar deles. Não é ter uma vida sem dores, é não deixar que as dores nos escravizem. Não é controlar tudo, é aceitar que nunca controlamos nada além de nós mesmos. E nesse ponto você percebe que o sono é mais do que biologia. O sono é filosofia em prática. Ele é um exercício de confiança. Ele é um ato de rendição consciente. Ele é a lembrança diária de que não somos deuses, mas humanos, frágeis, transitórios. Ao deitar-se, você pode repetir a si mesmo: já fiz o que podia. O que resta, deixo para amanhã. O que não posso mudar, entrego à vida. Esse é o espírito estoico aplicado à noite. Esse é o segredo de uma alma que descansa. Marco Aurélio dizia que cada noite deve ser vivida como se fosse a última, não como um peso, mas como uma libertação, porque quando você dorme reconciliado com o dia, acorda em liberdade, e se não acordar, partiu em paz. Essa é a lição final. A noite é sempre um mistério. Nunca temos garantia de que veremos amanhã. Mas justamente por isso, dormir deve ser um ato de entrega. E é nessa entrega que a serenidade floresce. Pense na grandiosidade desse gesto simples: fechar os olhos, soltar o corpo, deixar o mundo girar sem você. É um ato de humildade, é um ato de fé, é um ato de filosofia em sua forma mais pura. E assim, ao encerrar este ciclo de 15 blocos, você pode carregar consigo uma certeza: a vida nunca será perfeita, mas pode ser serena. O mundo nunca será totalmente justo, mas você pode ser livre dentro de si. As noites nunca serão iguais, mas todas podem ser um campo de treino para a alma. Porque dormir como um estoico é mais do que descansar, é reencontrar-se, é reconciliar-se, é aceitar-se, é viver a noite como quem vive a própria essência. Portanto, ao fechar os olhos hoje, lembre-se: você não precisa terminar tudo, não precisa entender tudo, não precisa controlar tudo, você precisa apenas retornar a si. E nesse retorno, o sono chega. Durma como um estoico. Durma com dignidade, durma em paz. E quando o sol nascer, acorde não apenas com o corpo restaurado, mas com a alma fortalecida. Porque cada noite de sono sereno é também uma vitória silenciosa. E cada vitória silenciosa constrói uma vida inteira de serenidade. Boa noite.